Galera, estamos aí mais uma vez aí para nossa videoaula. Esse é o segundo vídeo, né, da nossa série aí sobre a respiração celular e nós vamos falar sobre a glicólise, tá? Glicólise é a primeira fase da respiração celular. Alguns livros aí vai trazer para você, alguns autores eles trazem escrito que é a fase anaeróbica da respiração celular. Eu não gosto muito de falar assim não, mas a gente vai entender por quê. Vamos lá, acompanha comigo. Pessoal, então vamos lá. Parte 1, que é a primeira fase da respiração celular, chamada glicólise, ou quebra da glicose. Imagine só, nós nos alimentamos, nós ingerimos proteínas, lipídios, carboidratos, né, vitaminas, só que a gente não pode ter a liberação instantânea dessa energia, porque se essa energia ela fosse liberada toda de uma vez só, a gente ia se queimar, tá? Então, a glicólise é uma parte da liberação de energia. O que vai acontecer aí? Uma quebra da glicose. Vamos ler aí, olha só o que está acontecendo. É um processo bioquímico em que a molécula de glicose proveniente da alimentação é quebrada, entre aspas, em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato, liberando energia. É a primeira etapa do processo de respiração celular que ocorre no citossol, ou citoplasma, ou hialoplasma, que é o mesmo nome, tá? Então, o que a gente vai ter que entender aí agora? Olha, é um processo bioquímico, a molécula de glicose simplesmente vai ser quebrada ao meio, só que observem que as duas moléculas que se formam de ácido pirúvico, né, chamado piruvato, que é a forma ionizada, ela tem 3 carbonos, que é a metade da molécula de glicose, só que ela só tem 4 hidrogênios cada uma. Então, quer dizer, eu oxidei já a molécula de glicose, comecei a oxidação, a retirar elétrons e hidrogênios, tá? Mais à frente a gente vai entender para onde vai isso aí, beleza? Olha só outra descrição, né? Glicólise é uma sequência metabólica composta por um conjunto de 10 reações catalisadas por enzimas livres no citoplasma ou citossol, na qual a glicose é oxidada, produzindo 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, 4 moléculas de ATP e 2 equivalentes reduzidos de NADH+. A gente vai entender isso, tá? Que serão introduzidos na cadeia respiratória. Então, agora eu tenho uma sequência metabólica, é um conjunto por 10 reações, a gente dá um nome para isso de mapa metabólico, vocês não vão precisar se preocupar com isso nesse momento não, tá? E eu tenho as enzimas aí, olha, ativamente participando dessa reação. E eu produzo no final 4 ATPs, né? E vou também produzir uma forma reduzida chamada NADH, né? Então, olha só a equação geral da respiração aeróbica ou respiração celular. Eu tenho uma molécula de glicose, C6H12O6, eu vou ter 6 moléculas de oxigênio para reagir com ela, e eu vou formar ao final gás carbônico, se colocar a mão na frente da sua boca, aí você vai ver que vai sair gás carbônico e água. Então, são produtos, né, finais aí da respiração celular. E eu tenho a produção total final de aproximadamente 38 ATPs. Vamos pensando isso aí nos próximos slides, tá bom? Então, olha só o que vai surgir aí para vocês. Olha, esse mapa metabólico aí, que muita gente chama de mapa diabólico, é o que a gente vai aprender, tá? Brincadeirinha, viu, galera? Vocês vão aprender isso na faculdade. No ensino médio, a gente não vai aprender essa confusão toda desse mapa metabólico aí, não. Nós vamos aprender o que é essencial sabermos das reações que acontecem na glicólise. Vamos lá? Então, eu quero que vocês parem o vídeo agora e anotem os principais eventos que vão acontecer na glicólise, beleza? Vamos lá, o primeiro, olha, quebra da molécula da glicose ao meio. Imagine que essa molécula vai ser oxidada e ela vai ser dividida ao meio, em 2 moléculas, tá? Gasta-se 2 ATPs para quebrar a glicose, ou seja, eu tenho uma energia de ativação ali, né, para oxidar essa glicose, e eu preciso gastar 2 moléculas de ATP. Aí você me pergunta, professor, mas o objetivo da respiração não é produzir ATP? Sim, mas eu preciso gastar 2 ATPs, né, no início para oxidar essa glicose.
Eu tenho a ação de enzimas para oxidar a glicose. Essas enzimas, elas não são cobradas assim em termos de exercícios, de provas, não. Mas é para vocês ficarem sabendo. E eu vou falar o nome de pelo menos 3 delas daqui a pouco, tá bom? Presença de carreadores de elétrons e hidrogênios, chamados de NAD+, tá? Eu vou falar deles no próximo slide. A palavra é essa mesmo, carreadores. Eles vão capturar esse elétron e esse hidrogênio dessa quebra da molécula de glicose e vai levar para outras fases da respiração celular que a gente vai ver mais à frente. Produção final, isso é interessante. 4 moléculas de ATPs mais 2 moléculas reduzidas, olha só, de NADH. Tá vendo no ícone anterior aí, não é NAD+, agora ele ficou reduzido, olha, para NADH, quer dizer que ele vai ter uma importância futuramente. E nós produzimos 4 moléculas de ATP. Se nós gastamos 2 no início para quebrar a glicose, nós estamos com um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. E para finalizar, nós temos como produto final 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato. Olha lá a molécula C3H4O3, tá bom? Então, isso aqui é um resumo dos principais eventos que nós temos que saber para entendermos bem a glicólise. E agora a gente vai para as reações. Pessoal, vamos lá então, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a primeira fase da glicólise. Lembra que eu falei que são 10 reações? Só que eu não vou mostrar as 10 reações naquele mapa metabólico. Eu vou mostrar para vocês agora pelo menos 3, tá bom? Olha aqui a primeira delas, ó. Vamos contar sempre assim, ó. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um carbono. Olha, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. É a molécula de glicose. Ela tem 6 carbonos. Essa molécula é grande, né? E ela entra na nossa célula e ela precisa ser oxidada para extrair dela a energia. Só que para isso eu tenho que ter uma energia de ativação, onde eu gasto 2 moléculas de ATPs. Tá vendo? O ATP entrando aqui e o ADP saindo, ou seja, um grupo fosfato, ele ficou aqui nesse meio aqui para oxidar essa molécula de glicose. A gente vai ver isso nos próximos slides. E ao final dessas primeiras reações aqui, olha, eu tenho 2 moléculas oxidadas. Olha o fosfato aqui e olha o fosfato aqui, tá vendo? 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, mas nós não acabamos ainda não, tá? Continuando nesse processo, olha só, eu tenho agora, né, nessas quebras aí, nessas oxidações que vão acontecendo, a liberação do hidrogênio. Esse hidrogênio ele não pode ficar perdido no citoplasma, nem ele nem os elétrons. Então eu tenho a molécula de NAD aqui, outra embaixo, elas entram, olha só, e elas vão capturar o hidrogênio. Nesse momento, essa molécula de NAD ela vai ser reduzida. Quem ganha elétrons, né, quem recebe elétrons, ele fica na forma reduzida, não é isso? Então, olha só, a gente fala que a glicólise ela é uma reação de oxirredução, oxidação da glicose e a redução de outros carreadores aí. E para finalizar essa parte da glicólise, olha o que eu tenho agora, né? Mais reações acontecendo e agora eu tenho novamente a molécula de ADP sendo energizada e se transformando em ATP. Então, olha só, eu tenho a formação de 2 ATPs aqui em cima e 2 ATPs aqui embaixo. Então, olha que interessante, pessoal. Eu tenho gasto de 2 ATPs no início da reação aqui e eu tenho a produção de 4. Então, eu tenho um saldo positivo de 2 moléculas de ATPs, tá? Isso aqui tudo está acontecendo no citoplasma da célula, ou citossol. Nós ainda não entramos na mitocôndria. Essa parte aqui eu não tenho a necessidade, né, do oxigênio presente. Só depois que esse ácido pirúvico agora for penetrar na mitocôndria é que eu vou precisar do oxigênio lá dentro. Então, da agora para frente, vocês estão vendo que são 2 moléculas de ácido pirúvico que são formadas, não é isso? Então, tudo que acontecer dentro da mitocôndria, nós vamos multiplicar por 2. Só falar um pouquinho sobre o NAD. Olha o que é o NAD aí, ó. É um acrônimo em inglês de nicotinamide adenine dinucleotídeo, ou nicotinamida adenina dinucleotídeo. O que ele é? Uma coenzima que apresenta 2 estados de oxidação.
Quando ele está com o estado oxidado, olha só, NAD+. Quando ele recebe, captura o hidrogênio e os elétrons, ele fica no estado reduzido, NADH. E a gente vai utilizar esse NADH lá na terceira fase. Aguardem que a gente vai chegar lá, beleza? Eu estou esclarecendo para vocês essas reações. Lembrem sempre que o mais importante da gente lembrar aqui são as moléculas de carbono, tá? Quantas são as moléculas de carbono? Olha só, a glicólise lá em cima, aí depois ela se transformando em glicose 6-fosfato aqui, depois ela se transformando em frutose 6-fosfato, depois frutose 1,6-fosfato. Não quero que vocês decorem nenhum desses nomes, tá bom? Aqui nós temos ela dividida ao meio já, mas ainda não está no final da reação. E essa linha que está acontecendo desse lado aqui, ó, ela vai acontecer também aqui. Eu tenho a formação de duas moléculas no final de ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então guardem bem isso, que no final eu vou ter essa molécula aqui sendo formada dos dois lados. A glicose, então, ela não vai penetrar a mitocôndria. Quem vai penetrar na mitocôndria é a molécula de ácido pirúvico ou piruvato. Um detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês, olha só. Aqui eu tenho a primeira enzima chamada hexoquinase, né, fazendo a sua reação, colocando um fosfato aqui, deixando essa glicose 6-fosfato oxidada, já começando a oxidação dela. Isso aqui serve para prender a glicose dentro da célula, para ela não sair, beleza? Eu tenho uma segunda enzima, olha, fosfoglicose isomerase, faltou um S aqui, tá? Isso aí é justamente para transformar essa molécula aqui em um isômero, né? Onde eu tenho agora outro grupo fosfato do outro ATP que foi perdido aqui, ó, né? Foi gasto, aliás, para transformar essa molécula. E eu tenho uma terceira enzima chamada de fosfofrutoquinase, transformando essa molécula aqui em frutose 1,6-difosfato. Isso aqui só para a gente entender, só para vocês terem uma ideia. Depois eu vou mostrar a reação desse aqui para vocês, como que ela é complexa, tá bom? Olha só, galera, isso aqui para quem quiser aprofundar no livro lá, né, do Campbell, como eu falei para vocês, eu tenho essas moléculas aí, ó, essas reações acontecendo. Depois façam a leitura com calma. Eu vou disponibilizar também no Conexa para vocês a página desse livro. Eu vou escanear essa página e vou mandar isso para vocês, tá bom? Para vocês entenderem o porquê desse evento. Galera, então só para formar memória, né, na nossa cabeça aí com os fatos importantes na glicólise. A glicólise é a primeira fase, ela é muito simples, então eu não tenho que detalhar tanto como as outras, tá bom? Olha, eu tenho a fase da glicólise, que é uma fase anaeróbica da respiração celular. Essa fase ocorre no citossol ou no citoplasma, portanto eu não tenho ainda interferência, né, e nem a utilidade de nenhuma organela. Eu gasto 2 ATPs para ela acontecer, para iniciar, né, o processo aí da quebra da glicose. Eu preciso obrigatoriamente gastar 2 ATPs e ao final da primeira parte eu vou produzir 4. Lembrem que 4 é um número muito pequeno, né, daquele universo de aproximadamente 38, mas é essencial que eu produza esses 4, porque além de produzir 4, olha só, eu já comecei a oxidar a molécula de glicose, e nessa oxidação eu consegui extrair dela elétrons e hidrogênios. Esses elétrons e hidrogênios, vocês lembram daqueles NAD? Olha só, eu tenho a presença deles como carreadores, eles já capturaram esses hidrogênios e elétrons, quer dizer, isso vai ter uma utilidade lá dentro da mitocôndria, nas células eucariotas, para gerar mais energia. Então eu tenho a formação de duas moléculas de ácido pirúvico, aquela molécula de glicose que era muito grande, agora eu tenho duas moléculas de ácido pirúvico ao final, são moléculas menores, então fica mais fácil, imagine só, de atravessar a membrana da mitocôndria, né? E por último, eu vou ter aqui, olha, a presença de enzimas, essas enzimas trabalhando, catalisando essas reações, gerando energia. Então, a energia ela vai ser extraída gradativamente. Lembrem bem disso. Na primeira fase, glicólise, produzir 4 ATPs. Então, pessoal, olha só, nós falamos sobre a glicólise. É a primeira e a mais fácil de todas as fases da respiração celular. Acontece no citoplasma e o objetivo é
quebrar a molécula de glicose ao meio, né, e formar no final duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Isso tudo vai ser utilizado depois, tá? Agora o negócio começa a ficar um pouco mais complexo, que é a segunda fase, ciclo de Krebs, e a terceira fase, cadeia respiratória, que nós vamos ver que nas células eucarióticas isso vai acontecer dentro da mitocôndria, tá bom? Então, vamos lá, façam o seu lanchinho aí, que agora a gente vai precisar de combustível para a gente queimar aí, para gerar energia. Beleza, galera? Vamos lá, então, para a próxima aula, ciclo de Krebs, que é a segunda fase da respiração celular. Assista aí o próximo vídeo.